Bom dia, amigo. Começamos juntos este dia que para o cristianismo é um dia muito especial e muito importante. Hoje, na sexta-feira chamada Sexta-feira Santa, ou Sexta-feira da Paixão, ou Sexta-feira deste final de semana, que nós lembramos aquele momento do sofrimento de Cristo na cruz, momento em que em muitas comunidades religiosas há uma referência ao sacrifício, ao sofrimento de Jesus Cristo. Eu quero começar este dia desejando-lhe não apenas um dia muito especial, mas também um final de semana marcado pela presença de Deus. Quero aproveitar para convidá-lo para estar conosco no próximo domingo. Estaremos relembrando os elementos mais importantes, não apenas do sofrimento de Cristo, mas também da ressurreição de Cristo, a mensagem da morte e da ressurreição de Cristo. Eu queria muito que você estivesse atento a esta mensagem e que você aproveitasse a oportunidade de, neste final de semana, ir a uma igreja. Pode nos visitar em nossa igreja ou, eventualmente, acompanhar os nossos cultos transmitidos ao vivo pelo rádio ou pela internet. Ou você pode ir a uma outra igreja batista, ou mesmo outra igreja evangélica, onde você possa ouvir a respeito desta mensagem da Páscoa, dessa mensagem do sofrimento de Cristo por nós. E você perceberá que faz uma grande diferença a noção de que Cristo morreu por nós, pelos nossos pecados, e falaremos sobre isso dentro de alguns instantes. Mas quero aproveitar esse momento também para desejar um feliz aniversário para aqueles que hoje completam mais um ano de vida, hoje dia 2, mas também aqueles que completam mais um ano de vida amanhã e no próximo domingo. Nosso programa só estará de volta na segunda-feira, portanto, recebam aí nosso abraço também os aniversariantes do dia 3 e do dia 4 de abril. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que Deus dirija os seus passos. Hoje, então, quero chamar a sua atenção para alguns versículos da Palavra de Deus que fazem referência direta à morte de Jesus na cruz. Mas preste atenção, não lerei um texto dos Evangelhos onde está narrada a paixão de Cristo. Eu quero ler com você palavras que foram registradas séculos antes do nascimento de Jesus, mas que já falavam especificamente da morte de Cristo por nós. Vamos ao livro do profeta Isaías. No capítulo 53, leremos os versículos de 4 a 7. Verdadeiramente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou sobre si as nossas dores, e nós o consideramos aflito, ferido por Deus e oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e esmagado por causa das nossas maldades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e por seus ferimentos fomos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor fez cair a maldade de todos nós sobre ele. Ele foi oprimido e afligido, mas não abriu a boca. Como um cordeiro que é levado ao matadouro, e como a ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. O texto continua, e os versículos que antecedem os que lemos, ou os versículos que vêm depois, continuam dando mais detalhes dessa profecia. Mas essa profecia é fascinante por algumas razões. Uma delas é que ela descreve com exatidão aquilo que Jesus Cristo faria por nós séculos depois. Gosto de perceber isso porque isto reafirma que Jesus Cristo não foi morto por engano, por acaso, por acidente, ou porque o seu plano foi frustrado. Não. A morte de Cristo na cruz já fazia parte do seu projeto, estava incluído no plano de Deus, estava previsto claramente nas Escrituras. É por isso que ao longo do ministério de Jesus, ele demonstra por diversas vezes a plena consciência daquilo que sofreria, daquilo por que passaria. A morte de Cristo não foi algo que ocorreu em decorrência da traição, mas algo que já estava previsto dentro do projeto de Deus. Cada participação humana tem seu valor, teve seu papel, seu significado, a maldade de uns, a rejeição de outros, a traição de outros. Mas, na verdade, tudo isso estava previsto no projeto divino, porque a morte de Cristo já havia sido planejada por Deus. Mas por que esse planejamento? Por que valeria a pena o Filho de Deus vir ao mundo para morrer? O texto de Isaías deixa claro isso. Ele foi moído pelas nossas transgressões.
O seu castigo foi para que nós recebêssemos paz. Foi para que nós fôssemos salvos. É esta a ideia presente nesse texto. Quando o texto diz que ele levou sobre si as nossas enfermidades, o texto não se refere a enfermidades físicas. Quando fala que ele tomou as nossas dores, a ideia não é de dores físicas, humanas. Essas dores nós as temos, nós as teremos enquanto formos seres humanos. Estamos sujeitos ao sofrimento, estamos sujeitos à morte, todos nós morreremos. Mas acontece que quando o texto fala do que Jesus levou sobre si, ele se refere de forma figurada ao peso do nosso pecado, àquilo que é produzido pelo nosso pecado em nós, à condenação decorrente do pecado. Isto Jesus tirou de sobre nossos ombros, disso nós fomos libertos na cruz. Por isso, lembrar a morte de Cristo significa lembrar o que Cristo fez, mas não apenas isso. O significado está no fato de que ele fez, mas não o fez sem razão. Ele fez para nos proporcionar salvação. É por isso que é preciso entender o seguinte: uma coisa é você entender que Jesus morreu na cruz. Outra coisa é você conhecer os resultados do que Jesus conquistou por nós. Muitas pessoas, mas muitas pessoas em todo o mundo sabem que Jesus morreu na cruz. Muitas pessoas até sabem que Jesus morreu como um sacrifício pela humanidade. É uma pena que nem todos experimentem o que Jesus Cristo veio proporcionar, porque de nada adianta saber o que Cristo fez, se Cristo não for o seu Salvador, se você não experimentar no seu coração o perdão que Ele veio trazer. Por isso eu quero convidá-lo, nesta sexta-feira de Páscoa, a pensar no que Cristo fez, não como a recordação de um fato histórico, mas com a disposição para abrir o seu coração para Ele e experimentar o que Ele veio trazer. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, Senhor, porque Jesus morreu por nós, mas morreu para nos trazer o perdão dos nossos pecados e dessa forma nos assegurar vida eterna. Eu te peço por aqueles que assistem este programa neste instante, que cada um desses telespectadores possa ter em seu coração uma experiência pessoal com Cristo e que esta experiência lhes conceda a certeza da salvação, a certeza da vida eterna, que suas vidas sejam transformadas por esta experiência pessoal com Cristo, de tal forma que Cristo se torne o seu Salvador. É a nossa oração neste instante, no seu nome. Amém. Lá vem o sol pra dizer que é dia, enchendo a terra de luz, a noite despontando no horizonte. Lá vem o sol, pondo fim à noite, pra dizer que é dia. Você é nosso convidado a participar das atividades da Igreja Batista da Capunga. No domingo, Escola Bíblica Dominical, às 9 e 18 horas. Culto, às 10 e 19 horas. Transmitidos ao vivo pela internet e pela Rádio Evangélica 100.7. Culto infantil e atividades para crianças de todas as idades. Todas as programações com interpretação para surdos. Igreja Batista da Capunga, Rua João Fernandes Vieira, 769, Parque Amorim, ao lado do Colégio Americano Batista. Fone 3092-6578. Visite o nosso site www.capunga.org.br. A Adlin cuida da sua empresa para você cuidar mais de você. Adlin Consultoria e Gestão em Serviços. 30 anos de trabalho. ISO 9001 e 14001. Soluções empresariais inteligentes e personalizadas em mais de 200 áreas. Adlin. Experiência de sobra para sobrar mais tempo para você.